Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. Peço que vocês compartilhem essa live. Meu nome é Lidiane, todo sábado eu estou aqui trazendo uma palavra do Senhor para vocês, para edificar a vida de cada um, né? Trazer um direcionamento dentro da palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar de herança deixada para os nossos filhos. Que tipo de herança nós devemos deixar para os nossos filhos? Que herança você quer deixar para o seu filho? É uma herança física, ou uma herança moral, uma herança espiritual ou emocional, né? Como você está preparando o seu filho para daqui a pouco, quando você não estiver mais nesse cenário que você pode aconselhá-lo, como é que ele vai se comportar? De que maneira você está preparando ele para que haja esse entendimento de que vocês deixaram algo para eles, né? Nós devemos deixar herança para os nossos filhos, não só financeira, né? Muita gente almeja deixar carro, casa, né? Deixar o seu filho bem sucedido, mas se a gente parar para pensar, nós deixamos aquilo que Cristo deixou para nós, né? Porque Deus deixou para nós quem? Jesus como herança, e nos deu o Espírito Santo para ser o nosso mediador, o nosso aconselhador, né? Quando ele falou, quando eu for virar um outro aconselhador, né? O Espírito da parte de Deus que ministrará em você e falará tudo aquilo que eu tenho falado, guiará vocês. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Davi, ele deixou uma herança para Salomão, né? Porque Davi andava com o Senhor. Davi foi conhecido um homem segundo o coração de Deus, por mais que ele tenha pecado, porque nós todos somos pecadores, né? Jesus, ele não maculou essa herança, mas os homens, eles maculam, por quê? Porque somos pecadores, nós somos do pecado, Jesus não. Então, por isso Deus deixou Jesus descer na terra, vir aqui e entregar a herança verdadeira, que é a palavra, e falar sobre o Espírito Santo, como você deve deixar o Espírito Santo entrar na sua vida, para que você possa edificar a sua vida e a vida da sua família, de quem você vai formar uma família, né? Então, Davi, ele deixou essa herança para Salomão. Salomão podia ser conhecido como filho daquela que adulterou, né? Porém, Deus fez dele um homem grande, né? Não foi só esse último título de filho daquele que adulterou que Salomão foi conhecido por esse título. Ele foi conhecido pelo título de um grande homem, por mais que ele também tenha se corrompido lá com as suas mulheres, porque ele teve muitas mulheres. Mas mesmo assim ele serviu, né, a Deus e seguiu os conselhos de seu pai durante a construção do templo, porque ele ficou para levantar um templo ali. E Davi deixou a herança não só material, para que aquele templo fosse ali edificado, fosse ali erguido, mas ele deixou uma herança também espiritual, né? Então ele foi conhecido pelos seus próprios atos, e esses atos fizeram de Salomão um rei único, né, e absoluto. Isso tudo porque Deus quis assim, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, o homem vê somente a aparência. Isso está escrito lá em 1 Samuel 16:7, né? O Senhor, ele nos sonda, segundo Salmos 139, capítulo 1, ele vai dizer assim, ó: sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Então, Deus disse a Davi, lá em Crônicas 28, que Salomão ia ser escolhido para construir o templo, né? Que ele seria escolhido, que não que Davi teve essa ideia de construir um templo para o Senhor, mas quem escolheu foi Deus. Deus falou, olha, é o seu filho Salomão que vai levantar e edificar o templo. Então ele foi se organizando, né? Eu tenho que deixar algo para o meu filho para que isso ocorra. Eu tenho que dar uma herança, dar uma instrução para ele antes de eu partir. Então lá em Crônicas 28 ele fala assim, ó, Davi fala: por isso declaro agora a vocês perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos do nosso Deus, tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e dê por herança aos seus descendentes para sempre. Lá no verso 6 ele fala, ó,
Deus está falando para ele, ó, o Senhor me disse, seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu escolhi para ser meu filho, eu serei o pai dele, firmarei para sempre o reino dele. Se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças como faz agora. E lá no verso 7, ele alerta, né? Salomão alerta, olha, meu filho Salomão, reconheça a Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração, e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece as motivações dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Então ele faz um alerta, né? Deus disse para você levantar um templo, que você tem que andar com ele, mas ele adverte, se você fizer o bem, me buscar, a inclinação do seu coração estiver para me buscar, né, ele estará com você, mas se não, né, você cairá em ruína, né, se não buscar, ele vai rejeitar você. Então a mesma coisa a gente tem que passar para os nossos filhos, essa é uma herança espiritual da parte de Deus, né, que Deus deixou para nós e nós devemos passá-lo a nosso filho, né, ou seja, Deus escolheu Salomão como seu filho, ele se fez pai de Salomão, né? Ele fez Salomão como seu próprio filho, né? Então, todos aqueles que fazem a vontade do Senhor são filhos do Senhor, né? É uma herança deixada, entendeu? Jesus disse que aquele que ama a Deus fará o que ele pregava. Aquele que ama e é amado do meu Pai, a esse, né, está obedecendo a Deus, este está amando a Deus. Em 1 Crônicas 28:9, Davi ele alerta Salomão o quanto é importante manter, né, essa responsabilidade de servir a Deus, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Essa foi a herança que Davi deixou para Salomão, né? Nós precisamos nos desligar daquilo que nos prende, onde Deus não aprova, né? O seu pecado, o seu erro não vai te definir diante de Deus, né? Pode definir diante dos homens, porque os homens adoram a intitular tudo que é tipo de rótulo na gente, mas Deus não, ele não nos rotula. Nós somos filhos deles e apesar daquilo que somos, apesar dos nossos pecados, ele nos ama. E ele não nos define isso como um final, mas sim como um recomeço, uma mudança. Você pode mudar, você pode ter uma nova mente, ser uma nova criatura, uma nova pessoa, se transformar para que você venha mudar, né, o seu pensamento e, consequentemente, mudar a sua estrutura familiar e os seus filhos, né? Então, a gente precisa se desprender do velho homem, se santificar e passar o melhor de Deus aos nossos filhos, né? Davi deixou a herança para o seu filho, então nós devemos fazer o mesmo. E ele deixou a herança que foi a obra do Senhor, né? Nós devemos fazer o mesmo e, na verdade, tem muitos pais negligenciando essa parte que cabe a nós, que é deixar esse tipo de herança para os nossos filhos, né? Então, nós deixamos, às vezes, a vida levar os filhos, né? Nós oramos, nós aconselhamos, mas, às vezes, é como se a gente dissesse, eu vou orar, se acontecer, bem, se não acontecer, paciência, ele escolheu, né? Ou seja, a gente nem edificou a mente daquele filho, né? Durante a caminhada, né? Ou nem caminhou com Cristo, só mostrou o caminho, mas não caminhou, né? Então, a gente quer um filho bem-sucedido, a gente quer um filho honesto, a gente quer um filho casado, né? Porém, a gente não age, nem sempre nós agimos assim, né? Algumas pessoas não entram em ação para que isso de fato ocorra, né? Não vivem nem ensinam os ensinamentos de Deus, de viver de fato aquilo que é para Deus, fazendo tudo que é coisa que vem à sua cabeça, né? Tendo todo tipo de comportamento, tendo todo tipo de relacionamento, às vezes relacionamentos promíscuos, mães que vivem trocando de cônjuges, pais que vivem trocando de esposa, filhos que uma hora tá num ambiente familiar e outra hora tá em outro, arranjam todo tipo de pessoas para entrarem em suas vidas sem critérios algum, né? Então eles não vivem de fato um relacionamento estruturado, mas querem que seus filhos tenham, né? Não pensam, não passa pela cabeça deles, meu filho não entende, agora ele é criança, mas ele vai carregar aquilo para a vida dele, né? Para o resto da vida dele, e aquilo pode causar traumas, né? Num futuro relacionamento que ele for ter quando ele estiver ali na idade adulta, na idade mais avançada. Então, são pessoas que estão promíscuas,
que têm todo tipo de relacionamento e querem que seus filhos sejam bem casados, sejam bem-sucedidos, sejam pessoas de boa índole, mas não mostram boa índole também e não são pessoas honestas. Às vezes, não estou falando todas as pessoas, mas 90% das pessoas, elas acham que só trabalhar, prover o alimento para dentro de casa, já está tudo bem. Mas aí, final de semana, elas bebem na frente dos filhos, fumam na frente dos filhos, chamam palavrão na frente dos filhos, né? Adulteram com seus cônjuges na frente dos filhos, né? Às vezes tem pai e mãe que leva até o filho para a festa, vai os dois juntos para a festa. E isso é perigosíssimo, porque quando você for querer dar um conselho para o seu filho, você não tem nem como dar esse tipo de conselho, porque você não se deu o respeito suficiente diante do seu filho. Você é pai, então você tem que ter um comportamento diante do Senhor exemplar, para que assim o seu filho veja, né? Nós temos que nos comportar pensando, eu não vou dizer como se Deus estivesse todo o tempo no seu lugar, porque realmente Ele está todo o tempo ali perto de nós. Onde nós vamos, 24 horas por dia, Deus está perto de nós. Por isso que Ele fala que o Senhor não está longe para que o seu braço não venha alcançar a nós, né? Então, nós temos que ter a consciência de Cristo, ter que Cristo está todo o tempo perto de nós, que o Espírito Santo está ali nos ministrando, que Deus está de olho em cada passo que a gente dá, cada atitude que a gente toma, né? Cada coisa que a gente vai ensinar para os nossos filhos, cada coisa que a gente faz com o nosso cônjuge, com a nossa família, como nós estamos construindo e estruturando tudo isso, de que forma nós estamos administrando, como é que vamos entregar isso de volta para Cristo. Então isso é muito importante, né? A família, a base, a estrutura da família é muito importante para Deus, e Ele adverte isso em suas palavras, né? Então Deus nos dá exemplos, não só escritos, mas vivido, porque Jesus veio na Terra para viver esse exemplo, e Ele foi um exemplo sem mácula, sem pecado, né? Não foi como Adão que pecou, né? Mas Jesus, ele é um exemplo muito genuíno, muito verdadeiro daquilo que Deus quer para a vida da gente. Se a gente olhar para a vida de Cristo, nós veremos como realmente Deus quer que a gente se comportemos, né? Jesus deu esses exemplos, escrito e vivido, né, para que nós pudéssemos fazer igual. E foi para isso que ele veio. E ele não foi hipócrita, sempre fez o que as Escrituras diziam que era para ele fazer, ou seja, ele fez tudo aquilo que o Pai mandou ele fazer. Ele falou, tudo que o Pai faz, eu também faço. Quando você vê a mim, você está vendo ao Pai. Ou seja, era a mesma figura, né? Então, ele deixou essa herança para nós. E nós devemos tomá-la como exemplo verdadeiro, né? Lá em Crônicas 29, você, quando lê sobre a vida de Salomão, você vai ver que Salomão, ele se corrompeu por um tempo com as suas concubinas, com as suas mulheres, porque ele teve 300 esposas e 700 concubinas, né? Mas eu creio, muitos teólogos dizem que Salomão não se arrependeu. Eu creio sim que ele se arrependeu. Você vai ver esse relato sobre os pecados de Salomão lá em 1 Reis 11, do capítulo 11, versículo 1 ao 6. Mas eu tenho certeza que ele deve ter se lembrado de como o seu pai o preparou para viver para Deus, né? Então, lá em Eclesiastes, você vai ver como ele escrevia para Deus, como ele disse que o melhor de tudo era Deus, né? Ele reconheceu que o melhor de tudo era Deus. Eu tenho muitas posses, eu tenho sabedoria, eu tenho muitas mulheres, mas o melhor de tudo isso é Deus, né? E alguns estudiosos dizem que ele não se arrependeu. Eu creio que sim, porque aqui não cabe, na verdade, esse questionamento, né? Porém, aqui há um questionamento de que herança você deixar para o seu filho, né? Que Salomão realmente fez aquilo que o pai dele no começo, né, no primeiro momento, fez aquilo que o pai dele disse que era para ele fazer, né? Levantou o templo, reuniu todo o pessoal, foi um rei muito sábio, muito próspero, muito rico, mas ele pecou também, ou seja, com suas mulheres, né? Assim como nós vamos cair, mas isso não vai nos definir, tanto é que a Bíblia não define ali Salomão, ele não é definido como um rei que pecou, ele é definido como um rei que foi muito próspero, foi muito rico, que levantou o templo, que trouxe a Assembleia de Deus para perto dele, leu a lei do Senhor para todo mundo. Ele é definido assim, com seus feitos, com sua sabedoria, né? Então, nós devemos ver isso
essa possibilidade de passar uma herança moral, uma herança emocional, uma herança espiritual, porque isso tudo está interligado. As pessoas têm mania de separar as coisas. O que é espiritual eu vou colocar aqui nessa caixinha, o que é físico aqui, o que é emocional aqui. Não, tá tudo interligado, somos pessoas. Nós não separamos isso, isso é tudo junto, somos o corpo de Cristo, né? E quando uma coisa não vai bem, outra também não vai. Então, aqui o foco é que nós devemos plantar para que os nossos filhos regue e colha para a vida dele, né? Lá a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o inimigo de vocês, ou seja, em outras traduções diz o adversário de vocês, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ou seja, quem possa devorar. Ele fala de devorar, é o seguinte, ele vai usar as suas aspirações carnais, as suas vontades carnais contra você mesmo, né? É muito fácil, ele tem feito isso há muito tempo e tem dado certo, é uma estratégia antiga, né, uma estratégia simples de Satanás, mas ele tem usado muita inclinação da nossa carne, a vontade de beber do homem, a vontade de fumar, a vontade de festejar, a vontade de adulterar. Nós somos seres humanos que nós gostamos de festa, né? Isso é normal, todo mundo, quem não gosta de ir para uma festa, né? Falar com uma pessoa, eu sou crente, eu não gosto de festa. A gente, mesmo sendo crente, a gente gosta de festa, a gente faz festa para Deus, a gente faz festa de aniversário, a gente comemora datas especiais. Então nós somos seres humanos, somos pessoas que gostamos de festejar, mas isso vem de dentro da gente, porque nós devemos fazer isso na presença do Senhor. Como que você vai se apresentar diante de Deus? Como é que você vai estar diante de Deus para que essa alegria flua e seja edificada tanto na tua vida como na vida do teu filho, na tua vida, na vida da tua família, né? Então, aqui a Bíblia diz que nós devemos vigiar e ser sóbrios. Ser sóbrio é aquela pessoa que não se deixa levar por coisa mundana, né? Que a nossa mente não está cauterizada, que a mente ali não está embriagada, né? Ele fala vigiar e ser de sóbrios, ele usa a palavra sóbrios, e para que, como se a gente estivesse se embebedando de algo que Deus não se agrada, se embebedando do mundo, das fontes do mundo, das vontades carnais do mundo. Então ele fala, sede sóbrio e vigiai, ou seja, preste atenção, né? Fique em alerta, cuidado, não se entorpeça de tudo quanto é coisa, para que depois você não venha pecar contra Deus e dar desculpa de que você não sabia. Então ele já alerta, vigiai e sede sóbrios, né? Porque ele ainda fala, o inimigo de vocês anda ao derredor, bramando, buscando a quem ele possa tragar, ou seja, influenciar para aquela inclinação carnal, para que você peque contra Deus, né? E assim você não faça o ídolo do Senhor, nem você mesmo, não edifique nem a si e nem edifique as outros, não edifique a sua casa, os seus filhos, os seus vizinhos, né? As pessoas que estão ao redor de você. E assim ele fala lá em 1 Coríntios 10, 12, ele fala, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia, né? Aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Verdade, nós devemos cuidar, nós devemos olhar para dentro de nós o tempo inteiro, porque ele não está falando aqui para descrente, ele está falando para os crentes, né? A gente acha que Deus fica alertando somente os ímpios na Bíblia, mas ele alerta muito mais para o crente, porque ele fala, a quem for mais dado, mais lhe será cobrado. Ele fala isso lá em Lucas, né? E aqui ele fala, né? Cuidado, vocês que acham que estão firmes, preste atenção, né? Olha onde é que vocês estão pisando, para que você não caia em tentação, né? Não se queixe, alguns deles se queixaram, né? Que Deus não deixou exortação. Tem pessoas que falam bem assim, mas a Bíblia é só apenas um livro que eu vou ler. A Bíblia é um livro de vida, né, de salvação. A Bíblia, ela é viva, ela é eficaz. Ele já fala em Coríntios, né? Então, nós devemos deixar esse tipo de herança para o nosso filho, né? A palavra de Deus. A herança deixada por nós vai ser passada de geração em geração e ela vai sendo cada vez mais bênção, né? Ela pode ser uma bênção, mas se a gente não deixar a palavra do Senhor, se a gente não fizer assim,
A vida dos nossos filhos pode se tornar uma tragédia, dependendo do que você planta para os seus filhos colherão. Cuidado que eles vão colher o fruto que você planta lá na frente, porque aquele que planta, ele planta exatamente aquilo, ele colhe exatamente aquilo que planta. E Jesus nos ensina a viver e a buscar, né, essa verdadeira herança. Jesus disse, buscai o que é do alto, né? Ele estava dizendo que nós devemos buscar os tesouros espirituais para que nós possamos colher os nossos filhos, porque se a gente for justo diante de Deus, antes da gente morrer, a gente começa a colher os frutos e a gente vai vendo que o nosso filho vai ficar bem quando a gente partir, né? Então a gente vai colhendo essa herança mesmo antes da gente partir, porque você vai deixando para o seu filho aquilo que é melhor de Deus. E a Bíblia, ela não nos ensina a deixar coisas materiais, ela nos ensina a dar e deixar o que é mais precioso para a vida dos nossos filhos, aquilo que vai edificar ele, né? Davi deixou para Salomão a palavra e os ensinamentos de Deus. Se ele não serviu, aí já era problema dele, mas que ele deixou, né? Davi deixou para Salomão aquilo que era o melhor, aquilo que ele entendia que era melhor. Ele falou, eu vou deixar essas riquezas aqui para ele erguer esse templo, mas eu vou dizer para ele que de tudo isso, ele deve guardar a palavra do Senhor e deve andar com o Senhor, porque senão o Senhor o abandonará. E aí não ia adiantar ele ter aquela mansão, aquele palácio, toda aquela riqueza, se ele não tivesse ou não vivesse com Deus. E com nossos filhos não é diferente, né? A palavra do Senhor, ele fala assim, ó, Salmos 127, ó, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Salmos 127, capítulo 127, 1, 3. Né? O filho, ele não é uma cruz, ele não é um problema que a gente carrega. E tem muita gente que vê o filho como problema, né? Mas ele não é, ele é uma herança do Senhor, já diz a palavra do Senhor, né? Eles são frutos daquilo que Deus tem deixado pra gente, né? Mas alguns pais veem isso como um problema e não como uma herança. Há muitas pessoas que estão transformando as suas casas em verdadeiros presídios. Elas se preocupam muito com as coisas materiais, mas se esquecem da palavra de Deus. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter mansão, é preciso ter e temer ao Senhor. Ele fala lá em Provérbios que o princípio da sabedoria é temer a Deus, né? E a nossa segurança está em Deus, né? Bora pegar como exemplo a reflexão sobre José do Egito. José do Egito, eu admiro muito a história de José, porque ele deu ao seu filho Manassés e a Efraim uma verdadeira herança, né? Antes que viesse lá, Gênesis 41, ele fala assim, ó, antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Então ele entendia que aquele filho ali não era um problema, mas sim era uma solução, era uma herança, uma bênção. E de toda a casa do meu pai, ao segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Né? Então a gente tem que prestar muita atenção quando a gente nomeia os filhos da gente. Que tipo de herança nós estamos passando aos nossos filhos, né? Então nós devemos buscar isso. Que tipo de herança nós podemos deixar que os nossos filhos herdem de nós? Deus abençoa a pais quando lhes dá filhos, né? Aquele que tem filho é uma bênção do Senhor, frutificarão, né? No Salmo está escrito que os filhos são herança, e a herança é algo que nós vamos herdar de alguém por direito ou por favor, né? O que os pais herdam de Deus, né? Com certeza nós herdamos a palavra do Senhor. E os que os filhos herdam do Pai? O que os filhos herdam dos pais? Né? A palavra do Senhor. Nós devemos passar isso para os nossos filhos, né? A gente quer o melhor para a gente, como que a gente não vai querer o melhor para o nosso filho? José, ele foi vendido pelos irmãos, ele trabalhava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar quis se dar a José, né? E ela era casada e José disse, eu não vou pecar contra Deus, nem contra o seu marido, né? Então ele era abominável para ele, aquele entendimento de que ele ficasse com aquela mulher. Ele não tinha problema nenhum, tinha problema sim para ele, porque ele estava ali diante de Deus, ele tinha uma consciência divina, ele tinha consciência de que Deus estava o tempo todo com ele. Então ele disse, como
posso fazer tal coisa contra Deus e contra o seu marido, né? Eu posso fazer qualquer coisa aqui na sua casa, menos tocar em você. Então ele foi seduzido por essa mulher, teve uma tentativa, né? Ela não conseguiu alcançar a tentativa dela, né? E depois que ele fugiu da presença, ela o acusou de ele ter estado com ela, ter tentado ela alguma coisa, e ela mentiu dizendo que José tinha se encontrado com ela, e ele foi preso injustamente, mas mesmo assim, ele ainda servia a Deus, mesmo que todas as coisas estivessem dando errado ali ao redor para ele, mesmo que aquilo tudo fosse uma injustiça, ele não se vitimizou, ele lutou para estar dentro do evangelho de Deus, ele lutou para fazer o que era correto, o que era certo aos olhos de Deus, porque ele tinha uma consciência divina de que Deus estava na vida dele, e que ele sabia que Deus uma hora ia honrá-lo, e honrou, porque ele virou governador do Egito, né? E ele estava sabendo que tudo que estava acontecendo na sua vida, Deus estava com ele, Deus não tinha abandonado ele, que aquilo ali era meramente as circunstâncias da vida, mas que Deus tinha um propósito muito maior para ele, ele cria nisso, né? Então, Jesus disse que aquele que crê verá a glória de Deus, né? Da mesma forma, tudo que a gente está vivendo hoje, tudo que está acontecendo no mundo, ou tudo que está acontecendo com você, saiba que essas provações são passageiras, são momentâneas. Isso todo cristão vai passar, porque nós estamos na terra, né? Essa terra aqui já é do maligno, mas nós esperamos uma herança bem maior, que é o reino eterno, é o reino do Senhor, né? E todo cristão sabe disso e não se ilude com essa vida terrena, né? Vai viver, né, plenamente a sua vida aqui, trabalhar, estudar, se profissionalizar, criar seus filhos, ter suas famílias, mas vai fazer isso de olho, né, no reino que vem aí, né, naquele que Jesus disse que ele ia preparar um caminho, ia preparar um lugar para que onde ele estivesse, nós estivéssemos com ele, né? Bom, por intermédio da história de José aqui com seus filhos, eu quero lhe indicar 3 heranças que os pais não podem esquecer de deixar para os seus filhos. A primeira herança é a emocional, né? O nome do primeiro filho de Manassés era Deus me fez esquecer de tudo, né? Era mais ou menos isso, porque naquela época era muito importante o nome dos filhos. Então a gente tem que prestar atenção que tipo de nome a gente anda colocando nos nossos filhos, né? Que tipo de significado que os pais colocam o nome dos filhos, né? Só um minutinho. Então, nós devemos nos preocupar, sim, com isso. A gente acha que não define alguma coisa, pode até não definir, mas a gente tem que prestar atenção nisso. Então, o significado dele era: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai, ou seja, de tudo que havia acontecido com ele, que ele havia sido preso, vendido pelos irmãos, havia tido ali umas injustiças tinham acontecido com ele, mas ele entendeu que aquilo tudo tinha um propósito maior, não era possível, Deus tem um propósito maior, eu imagino que José tenha pensado isso, não é possível, Deus tem um propósito maior, tudo que eu estou passando vai passar, ele está comigo, eu tenho certeza, eu tenho fé, e vamos que vamos. E ele ia embora com a fé dele, né? Não deixava ninguém abalar a fé dele, porque a fé dele estava em Deus, não nos homens, não nas coisas, não no status, não no que ele não olhava para o que ele havia perdido como herança física, terras e coisas que ele havia sido expulso e vendido de sua casa, né? Ele não ficou sem perspectiva de vida, porque a perspectiva dele estava assim fixada em Deus. Então ele sabia que Deus tinha o melhor para ele, né? Então, antes de você colocar nome no seu filho, procure saber o significado dos seus nomes. O meu nome, por exemplo, é Lidiane, né, que significa mulher graciosa, né? Então, é um derivado de Lídia, né? Da região da Lídia esse nome surgiu. É um nome considerado de junção de Lídia com Ana, né? Lídia, Ana. Mas aí hoje em dia tem muitas derivações, mas é chamado mulher graciosa. Então eu alegro a minha mãe porque ela me deu esse nome. Então, com essas escolhas que nós fazemos com nossos filhos, assim também como José fez, mostrou que Manassés
era uma herança do Senhor e ele decidiu perdoar toda a história dele, tudo que tinha acontecido com ele. Por isso nós devemos ensinar os nossos filhos a perdoar, a perpetuar, a se edificar dentro da palavra do Senhor e a ter isso como uma herança, né? Ensine seus filhos a viver em paz com uns com os outros, ensina os seus filhos a criar um ambiente, crie um ambiente hospitalar, um ambiente emocional positivo para os seus filhos, né? Isso é muito difícil, principalmente para uma mãe que às vezes está sobrecarregada com muitas crianças no ambiente, ou com muitos problemas, ou financeiro, ou com cônjuge, porque às vezes os problemas vêm tudo de uma vez. A gente tem que saber administrá-los e às vezes não endeusar mais o problema do que Deus, porque a gente coloca Deus numa caixinha assim, né? Fica pensando 24 horas no problema, depois que a gente vai correr para Deus, mas nós devemos fazer isso, né? Ao contrário, nós devemos correr para Deus, mostrar para Ele os problemas que a gente tem e depois Ele vai ministrar em nós para que nós possamos administrar tudo aquilo e resolver cada coisa do seu jeito, da sua forma e da sua maneira. Então nós devemos, né, mostrar e viver dessa forma para os nossos filhos, porque quando eles crescerem eles vão ver e vão ter maturidade, vão se lembrar, meu pai me lidava assim com problema, minha mãe lidava assim com problema, meu pai lidava assim com as preocupações, com as coisas, com as contas, com o carro, com a saúde, né? Então nós vamos, tudo que nós fizemos, os nossos filhos estão vendo e eles tendem a nos copiar, né? Não pense você que seu filho não vai copiar você, que você, mesmo que você não queira, ele vai copiar. Ele vai ver as suas aspirações, as suas intenções, as suas atitudes. Se você é honesto, se você julga, se você fala mal, tudo o seu filho vai copiar de ti, porque são os nossos filhos. Jesus disse que pelos nossos frutos nós seremos conhecidos, ou seja, se você, ele falou, não existe uma árvore boa que dá fruto mau e não existe uma árvore má que dá fruto bom, né? Toda árvore boa dá um fruto bom, toda árvore mau dá um fruto mau, e aquele fruto que é mau é lançado no fogo, né, para que nada se aproveite, né? Então, ensine seus filhos a viver em paz uns com os outros, ensine seus filhos a ter um ambiente mais positivo com Deus, quando a gente traz Jesus Cristo para dentro da nossa vida e centra isso tudo em nossa vida, é possível. Nós devemos perdoar as nossas histórias, algumas coisas que acontecem com a gente, porque são coisas que acontecem que é impossível. Jesus disse que nós teremos aflição, mas para que a gente tivesse bom ânimo, porque isso ia ser vencido, né? Então, por isso, Manassés, ele tinha uma herança emocional muito forte, porque o pai dele deixou essa herança emocional para ele, dizendo, você é uma bênção, assegure que seu filho seja uma bênção, não diga que o seu filho é imprestável, não diga que seu filho não serve para nada, diga que ele é uma bênção, que ele vai seguir, que ele vai conseguir, né? Porque tem pais amaldiçoando demais os seus filhos com as palavras, às vezes com raiva, às vezes deixa o emocional falar mais alto do que a razão. Nunca deixe o seu emocional falar mais alto do que a razão. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer isso, porque eu era muito emotivo, muito passional, muito carnal, né? Sabe, quando vinha raiva, falava aquilo sem pensar. E aí Deus foi ministrando isso em mim. E eu fui organizando e administrando as minhas emoções para que eu pudesse passar para os meus filhos. E hoje em dia eu já pondero muito mais o que eu falo para os meus filhos, mesmo que eu esteja naquele momento de raiva para o meu marido também, né? Porque os filhos vão crescer e vão se casar e vão embora. Quem vai ficar do seu lado é seu marido. Então, presta atenção que você fala para o seu marido, presta atenção que você fala para sua esposa, porque ele ou ela vai ser pro resto da sua vida, até você morrer, né? Então, a gente tem que ponderar o que a gente fala, né? Há pais que não dão exemplo à família, brigam dentro de casa, transmitem sentimento de vingança, de ódio, né? Um fica espizinhando o outro, falta de perdão, e aí não ensina os filhos a orarem. Nós temos que ensinar os filhos a orar. Pais que são desequilibrados, o resultado desse é filho de peixe, peixinho vão criar e vão tornar pessoas desequilibradas, famílias desestruturadas, né? Aquele filho, quando casar, vai repetir a mesma atitude do pai e da mãe que fazia quando era pequeno, porque ele via. Não, os filhos estão se tornando pessoas desequilibradas também, por causa de todo esse ambiente que você criou ali. O filho, ele é uma reprodução e um reflexo seu, um reflexo dos seus pais. Tudo que o pai faz, o filho faz também. Jesus disse, tudo que eu tenho feito, tudo que vocês viram fazer, o meu pai também faz. Eu vi o meu pai fazer, o meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Foi isso que ele disse para os fariseus, né? Como eu não poderia trabalhar,
né? Ou seja, eu sou uma figura viva do meu Pai. E com a gente não é diferente. Amém. Paz do Senhor, Neida. Bem-vinda. Obrigada por assistir a live. Então, nós somos nós deixamos esse tipo de reflexo para os nossos filhos. Nós deixamos esse tipo de reprodução. Ele reproduz tudo que ele vê, né? Quando ele passa por todas essas coisas que a gente consegue ser centrado em Deus, quando a gente consegue ser centrado em Cristo e aí a gente consegue administrar nossas emoções e a gente passa isso de uma forma positiva para os nossos filhos, eles amadurecem muito mais rápido e eles têm uma herança muito melhor, que é a herança emocional. A segunda herança que você deve deixar para o seu filho é a herança moral. A moral se resume nos costumes e nos valores de uma pessoa. Que tipo de valor você está passando para o seu filho? Né? Que tipo de valor você está intencionalizando na cabeça dele, né? Que vai servir de um guia para ele. Como que você vive essa moral? Como que você se comporta quando está sozinho? Porque quando a gente está sozinho ali, a gente é quem a gente é. E às vezes a gente externaliza isso sem querer os nossos filhos, né? Então o filho ele fica só observando os pais, né? Deus nos vê 24 horas por dia, ou seja, a gente tem que ter consciência de Cristo todo dia, 24 horas por dia, a hora que você dorme, a hora que você acorda, o Espírito Santo está com você, então ele está vendo o que você está fazendo. Por isso o nosso comportamento deve ser de acordo com a moral cristã ou cristocêntrica dentro da palavra de Deus, né? José ele trabalhou isso nele, né? Ele trabalhou para ser um pai melhor, né, para os filhos dele, né? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos, né? Nós estamos ensinando os nossos filhos a pescar ou nós estamos dando peixe para ele, né? Porque Jesus, quando chamou os discípulos, muitos deles pescavam. Ele falou, vem que eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homens. Ou seja, ele não está dizendo, eu vou dar o peixe para vocês. Não, vocês vão aprender a pescar, vocês vão aprender a correr atrás, vocês vão aprender a ir buscar, né? A buscar aquilo que é melhor. Ou nós não devemos dar o peixe para o filho, nós não devemos dar as coisas para o nosso filho, nós devemos criar oportunidades, mostrar para eles que eles podem ter oportunidades em sua vida. Tem gente acreditando que se ele perder aquela oportunidade, ele perdeu pro resto da vida, que a oportunidade é só uma vez. Tem muita gente que diz assim, cuidado, viu, as oportunidades surgem, você tem que agarrar só uma vez, como se as bênçãos de Deus fossem limitadas, e não são. A palavra do Senhor diz que a gente nem consegue imaginar as bênçãos que Deus tem pra gente. Então, se a gente estiver andando com Ele, com certeza as bênçãos vão se multiplicar no nosso meio. É claro que a gente, né, tem que ali buscar as oportunidades, aproveitar as oportunidades, sim, né? Mas se aquela oportunidade que você acha que tem vai te prejudicar, então não pegue, né? Por exemplo, você viu um carro barato e quis comprar e depois ficou todo endividado, né? Já aconteceu isso comigo. Eu acho que isso acontece com todo mundo, gente, né? E a gente precisa parar para pensar, né? Antes de fazer as coisas, antes de agir por impulso, né? Jesus me ensinou uma coisa, a gente tem que sentar, calcular. Ele fala, sente e calcule. Quanto que isso vai lhe custar? Quanto que vai lhe custar o reino dos céus? Quanto que vai lhe custar ter uma família estruturada? Você tem que calcular. E quanto vai lhe custar ter uma família desestruturada? Isso vai te custar muito mais. Então, se vai te custar muito mais, é melhor que você ande dentro do evangelho do Senhor. Ensina para os seus filhos que eles precisam trabalhar, desde pequenos ensina isso a eles, que eles precisam buscar, que eles não precisam buscar meios ilícitos para conseguir o dinheiro, porque tem pai ensinando coisa errada para o filho, tem pai traficando na frente do filho, quando o filho crescer ele vai querer traficar também, porque ele vai achar isso normal, né? Tem pai enganando os outros, vendendo o que não é seu, né? Na frente do filho e achando que o filho não vai aprender aquilo, né? Então, dentro da sua casa, quem manda é você. Então, você que tem um direcionamento, é você quem conduz, é você que diz as regras, né? Não tenha vergonha da sua família, não faça da sua família uma vergonha, né? Tenha uma boa administração começa com aquilo que você tem, do pouco você fará muito, ou seja, você não tem muito, mas você tem o seu caráter, isso já é muito para Deus. Ele falava assim, se fosse fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Ele te deu pouco, o que você vai fazer desse pouco, né? Vai azedar esse pouco, né? Vai
fazer com que aquilo não seja mais, tenha crescimento, não, do pouco te colocarei sobre o muito, né? Entra no gozo do seu Senhor, ele fala. Eu quero ouvir, eu almejo ouvir essa frase de Deus. Então, por isso que todo dia eu busco ser melhor do que o dia anterior, melhor do que o dia anterior. Um crente, ele vai vivendo de glória em glória, né? Então, se hoje eu me comportei mal, eu falo, Senhor, me perdoa hoje, eu perdi a paciência com meu filho, eu falei o que não deveria, mas eu peço perdão do Senhor, eu vou me policiar hoje aqui, não vou fazer, né? Porque essa não é a herança que eu quero deixar para ele, e vamos seguindo. E não repita, né? Jesus, quando curava as pessoas, ele falava, vai, não peque mais. Ou seja, não repita o que você fez, né? Porque aí vai ficar repetitivo. Tem crente repetindo, né, as suas atitudes, dizendo, mas a carne é fraca. Não, filha, a carne é fraca para pecar. Ela é forte para obedecer a Deus. Então não venha com essa de que a carne é fraca, né? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a persistir. Assim como nós também temos que ter esse sentimento de persistências em tudo. E não desistir facilmente dos seus sonhos, né, daquilo que Deus coloca no seu coração, porque sonhos são projetos de Deus em nós. A gente só precisa se organizar, aprender a administrar, né, e de que forma nós vamos desbravar esse mundão para que nós possamos ganhar essas promessas, que esses sonhos venham ser postos em prática, né? Hoje as pessoas hoje em dia estão muito moles, elas desistem muito fácil, na primeira dificuldade já estão desistindo, é de um casamento, é de uma faculdade, é de um relacionamento, é de um filho, porque existem muitas mães hoje abandonando seus filhos, né? É de um marido, né? É de uma oportunidade de emprego. Mas meu emprego é tão difícil, meu chefe é tão difícil, eu não quero mais esse emprego não, eu vou arranjar outro. Essa faculdade está muito difícil, não quero mais, vou arranjar outra. Esse marido é muito complicado, não quero mais, vou arranjar outro. Gente, pelo amor de Deus, Deus não nos deu o espírito de covardia, Ele nos deu o espírito que a gente possa ser forte, né? Deus disse para Josué ser forte e corajoso, né? Porque eu estou contigo. Então, que a gente deixe de ser mole, que a gente deixe de parar de desistir na primeira oportunidade, né? Quando a gente realmente quer algo, a gente vai lá e a gente vai consegue. Deus está comigo. Ore antes, apresente diante do Senhor. Senhor, eu tenho essa causa aqui. Eu acho impossível para mim, mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor vai fazer isso acontecer, e se for da sua vontade, que o Senhor confirme no meu coração, que haja paz e alegria dentro de mim, para que eu venha, né, dar continuidade a isso, a esse sonho. Então é preciso persistência, persista, né? Insista os seus filhos a persistirem em tudo e não desistirem dos seus sonhos, né? José, ele não desistiu dos seus sonhos na casa de Potifar, né? Ele podia dizer, acabou aqui para mim, fui preso, ninguém acredita em mim, sou miserável mesmo, fui vendido, não tenho mais nem família, nem pai, nem irmão, meu pai pensa que eu morri, eu acho que nunca mais vai me ver. Não, mas ele não desistiu. Ele não desistiu mesmo ele estando na prisão, né? Então não desista da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, da sua faculdade, dos seus sonhos, né? Para conseguir algo é preciso e é necessário persistência. Seja um lutador, seja um soldado de Cristo, porque um soldado ele desbrava, né? E ele diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E isso é bem verdade. A terceira herança espiritual que você deve deixar para o seu filho é ser fiel a Deus. A terceira herança que você deve deixar para o seu filho é a herança espiritual, que é a herança de Deus. Foi isso que José fez. José era fiel a Deus, então seja fiel a Deus. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Foi isso que José disse para o seu filho. Isso é uma herança espiritual tremenda, né? Então ele afirmou com convicção, com força, com persistência. Ele disse, Deus me fez crescer na minha terra de aflição. Ou seja, aqui onde eu fui afligido, aqui nesse deserto, eu cresci, eu floresci. Então nós precisamos ser fiéis a Deus, né? E saber quem a gente tem servido, né? Com muita convicção, né? Que nós temos servido um Deus que é Pai, um Deus que é todo-poderoso, que é o Senhor do universo, que nada pode abalar a gente. A gente pode até balançar e tal, né, um ventinho, mas a gente não cai. A gente não é arrancado pela raiz, porque nossa base está em Cristo. Nossa base é pesada, é forte. Então existem muitos pais que querem deixar para os seus filhos uma conta do banco, um dinheiro, mas não dão uma Bíblia para ele, não dão o direcionamento da palavra, né? Onde estão as nossas famílias? Onde estão os seus pés, né? Na cruz, caminhando, né? A nossa família precisa deixar uma herança espiritual, né?
Nós devemos deixar essa herança espiritual para o nosso filho. José levou isso aos seus filhos, a Efraim e a Manassés, para que eles fossem abençoados. E nós devemos levar os nossos filhos para serem abençoados também. Você tem levado seus filhos para a igreja para ser abençoado por Deus? Né? Qual foi a última vez que você foi em família para a igreja? Qual foi a última vez que você apresentou Deus para os seus filhos? Qual foi a última vez que você orou com os seus filhos numa refeição em casa, né, ao redor da mesa, reuniu ali todo mundo? Qual foi a última vez que você chamou o seu filho? Vem aqui, vamos orar, vou te ensinar pelo menos o Pai Nosso. Tem gente que não sabe nem o que é o Pai Nosso, né? Então, o que você está ensinando para os seus filhos? Né? Qual foi a última vez que o seu filho viu você lendo a palavra do Senhor, viu você com a Bíblia na mão? Né? Porque para ele copiar o que você faz, você tem que realmente estar fazendo, e com muita vontade, com muita convicção, né? Não aquela fezinha morna, não aquela fezinha ali por cima e tal, né? Como fosse uma adoração cultural, ou só, né, para dizer que foi na igreja. Não, mas aquela com convicção forte de que Deus é o teu Senhor, de que Deus vai guiar a tua vida, vai guiar os teus planos, vai guiar a tua saúde, tudo dentro da tua casa, dentro do seu emocional, do seu espiritual, né? Que família você está entregando para Deus, né? Você é uma família que reúne em torno da palavra, que convida Jesus para entrar na sua casa na hora que você está sentado ali, naquele banquete, mesmo que o teu vinho acabe, né? Mesmo que o seu vinho acabe, Jesus, ele vai providenciar o melhor vinho para você no final. Esse é o nosso Jesus, né? Pais, caprichem na herança que vocês vão deixar para os seus filhos, né? A gente não diz aqui que a gente não deve deixar carro, casa ou dinheiro, né? Que muitos pais querem deixar isso, mas principalmente deixem para os seus filhos herança emocional, herança moral, herança espiritual, porque isso ninguém pode arrancar deles. A casa deles pode ser arrancada, o carro deles pode ser arrancado, uma mulher pode iludir ele, deixar ele sem dinheiro, mas o que eles nunca vão perder se você deixar para eles é a herança emocional deles, a herança moral e a herança espiritual. Isso é uma coisa que ninguém tira. Você vai morrer e ninguém vai tirar isso de você. Porque ele fala que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém, né? Nem altura, nem profundidade, né? Nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus, né? Então, qual é o seu legado? O seu legado que será deixado para os seus filhos é um legado espiritual, é a verdade de Deus, é a identidade em Cristo Jesus, né? Essa é a verdade, não aquela que faz crescer, que alimenta as suas vidas, mas a que se tornou um legado para gerações futuras, os filhos dos filhos, dos filhos dos seus filhos, né? É uma geração vindoura, é um alicerce, é uma rocha, né? E essa base é bíblica, é o fundamento das decisões dos seus filhos, é bíblico, né? Vem de Deus, né? Como deixar esse legado presente, né? O fim de deixar um legado, transmita a sua identidade em Cristo Jesus, né? E compartilhe com seus filhos, com as suas crianças, com os adolescentes, com seus jovens, com seu marido, com você mesmo. Do contrário, não será possível ter um relacionamento futuro saudável com qualquer outra pessoa, mesmo que você seja pai, mãe, filho, jovem, seja lá o que for, né? Nós devemos transmitir para os nossos jovens de hoje, principalmente porque os jovens estão muito problemáticos, muito doentes, espiritualmente, emocionalmente, né? E moralmente. Os jovens de hoje têm morais que eles criaram moral dentro de si que não vem dos pais, porque os pais não lutaram para isso. Não, ele precisa da privacidade dele. Meu filho não precisa da privacidade dele. Se a privacidade dele estiver fazendo com que a vida dele caminhe para um precipício, para que ele morra, para que depois eu venha dizer, ai, por que eu não alertei? Ai, por que eu não fiz? Né? Aí já vai ser tarde. Então, enquanto seu filho estiver vivo, faça o seguinte, oriente ele, aconselhe com coração, mente e bíblias abertas. Mentoreie os seus filhos usando a sua vida como exemplo, né? Use como exemplo, eu errei, eu pequei. Não queira ser um super pai, uma super mãe, uma pessoa que nunca pecou, uma pessoa certinha. Não, mas queira ser quem você é, com a sua história. Olha, eu pequei nisso, mas eu me levantei assim, porque Jesus me ajudou. Mostra a sua história para ele, porque o ser humano ele vive da verdade do outro, né? A realidade do outro
né, ali ajuda ele conduzir a vida dele. Então, seja amigo para toda a vida dos seus filhos, né? Ame a Cristo. Então, hoje essa é a palavra do Senhor. Oriente seus filhos, aconselhe com coração e mente aberta, mentoreie usando a sua vida como exemplo e seja amigo para toda a vida dos seus filhos, né? Então essa é a palavra do Senhor de hoje. Peço que vocês compartilhem essa live, visite o meu canal Filosofando com Deus, né? Deem like lá. Eu estou precisando de muitos likes, eu estou precisando de muitas curtidas, não porque a gente quer aqui só precisar disso, de curtida, mas para que isso venha viralizar, para que essa palavra venha viralizar para outras famílias, para que seja base para outras famílias, porque a palavra do Senhor é a única que serve de base para a nossa família, né? Então passe adiante para os seus filhos, para os seus vizinhos, para o seu marido, né? Para você mesmo, para que você seja edificado pela palavra do Senhor. Leiam a Bíblia, nunca esqueça de ler a Bíblia. Em nome de Jesus, amo vocês em Cristo. Até a próxima.